Sejam muito bem-vindos a mais um Race Business, o nosso programa semanal, onde a gente trata de automobilismo e de empreendedorismo. né? Hoje eu estou com a campanha, junto com a 19, que você já conhece muito bem. A gente está com a campanha do Festival dos Moletons. Então, deixa eu mostrar aqui um dos moletons da 19. E esse festival, a moletons do P ao GG, tá? A partir de 3 vezes de R$ 59,90 lá no site use19.com.br. Então não perca, mas a 19 também, você já sabe. Regi Silva veste 19, então qualquer coisa da parte de vestuário é use19.com.br. E hoje eu estou aqui com o meu amigo, por assim dizer, já foi companheiro de apresentação de programa. Aqui a gente fazia o Pitaco F1 junto. Quem sabe um dia possamos voltar a fazer. Eu tô com o Wagner Bernardes, ele é CEO do Grupo Place, ele é presidente da Federação Paranaense de Paddle e é um autoentusiasta. Quem já conhece do Pitaco F1 sabe bem do que eu estou falando, e quem ainda não conhece vai conhecer um pouco mais o lado empreendedor e o lado entusiasta de automobilismo. Seja muito bem-vindo, Wagner. Isso aí, Regi. A gente já dividiu aqui a bancada para fazer o nosso programa. É super legal estar aqui de novo. Eu já participei do Race Business lá atrás. Foi um dos primeiros convidados, né, do Race Business. Isso, foi um dos primeiros convidados, um dos primeiros episódios. Foi super legal. Dá o que falar o programa. Então, super legal. Aceitei de pronto o convite. E aí tem muito o que falar de esporte, de negócios, de Temos bastante. empreendedorismo, de... Eu faço uma brincadeira no início aqui, Wagner, onde eu peço para o convidado se apresentar, mas ele apresentar o lado race e o lado business dele. Bom, o histórico é grande, né, Regi? Então, Temos tempo. sempre fui entusiasta do esporte, em geral, sempre gostei de corrida, então sou apaixonado por simuladores, sou apaixonado por pegar o carro na prática de verdade. Já foi algumas experiências com veículos aí de marcas de luxo e já foi algumas experiências, inclusive, com monopostos. Então, a gente vai falar bastante aqui. Parte de empresário, parte comercial, parte histórico profissional. Minha carreira foi toda formatada nas exatas, contábeis, planejamento, administração. Fiz carreira bancária de 15 anos. E há 6 anos a gente é empresário, fundador do Grupo Place, que a gente vai falar um pouquinho também. Estamos fundando mais uma empresa, né, um braço dentro do grupo que vai ter um nicho especial, que a gente zela muito, que é novidade no mercado brasileiro. E a carreira é essa. Então a gente vai misturando aí esporte, paixão, negócios e vamos fazendo acontecer com diversão, gostando do que a gente apronta aí ao longo da vida. Legal, legal. O grupo Place, ele conta com quantas empresas? O Grupo Place nasceu da Place Inteligência Financeira. A gente nasceu de um grupo que queria trazer aquela forma de relacionamento antiga do cliente com o seu advisor, com o seu family officer, com o seu gerente de banco, para as pessoas normais, assim, que dia a dia estavam sempre decidindo sobre investimentos, crédito, decisões financeiras ao longo da vida. E, e aí, ao nascer o Grupo Place, a nascer a Place Inteligência Financeira, com todo esse lado de educação financeira, que a gente tem um gap muito grande no Brasil, começou a nascer as outras vertentes porque foi necessário. A demanda fez a Place se expandir e cuidar de todo o patrimônio do cliente. Hoje a gente tem a empresa que cuida da parte de crédito, de consórcio, de financiamentos, para viabilizar a construção do sonho dos clientes. A gente tem o braço de investimentos no Brasil, que é a Place Investimentos, com a parceria da XP. Hoje somos ligados à XP Investimentos, que é a maior corretora da América Latina. E aí foi nascendo as demais empresas. Tem a Place Seguros, que faz todo o hall de seguros. Nós temos a Bernardes Xavier, que faz toda a parte de consultoria patrimonial e sucessória, olhando muito propriamente para questões de holding, essa necessidade do cliente de preparar a sua sucessão dentro da sua família. E aí agora está nascendo a nova empresa, que é a Place Internacional, onde a gente tem um olhar de
explicar aos clientes as soluções que existem no exterior, mostrar para ele como é que funciona essa internacionalização de patrimônio. A gente já faz isso há mais de 6 anos no Brasil, mas como o negócio ganhou tração, hoje ganhou, eh, importância no patrimônio do cliente, por todo o momento político que a gente vive, por todo o momento econômico que a gente vive, e até mesmo as facilidades de tecnologia, de ampliação, de expansão desse mercado, a gente consegue trazer bem acessível para todo o padrão de cliente. Então, o tipo de cliente hoje, se quiser ter uma conta internacional, se quiser ter investimentos no exterior, ele consegue, só que a maioria das pessoas não sabe olhar para a visão macro. Aonde de fato o seu dinheiro está protegido, onde de fato você paga menos tributo, como fazer, como você reduz esses custos. Então, esse grupo Place que começou com uma ideia de orientar os clientes a fechar aquele gap de educação financeira, de ajudá-los a fazer planejamento de futuro, de aposentadoria, a gente foi crescendo e foi criando todos esses braços. E essa atuação para clientes aqui do Brasil que querem fazer negócios, investir, atuar no exterior, ou também para quem está no exterior e precisa de uma consultoria nesse sentido? No Grupo Place hoje, a gente atende clientes na China, nas Filipinas, em Hong Kong, Portugal, na América Latina inteira. Então, hoje a gente consegue atender tanto cliente estrangeiro que vive fora e deseja ter uma conta internacional, deseja proteger esse patrimônio que ele ganha lá fora, e muitos também brasileiros que vão ganhar vida fora e querem, ter os seus investimentos no Brasil, porque também conhecem o Brasil e sabem das oportunidades. A gente, como um país subdesenvolvido, a gente tem muita oportunidade para o investidor. Então, pensa no sentido que se você trabalhasse fora e ganhasse em euro ou em dólar, poder de compra, o poder de aquisição que você teria no Brasil hoje, fazendo negócios no Brasil, conhecendo o Brasil. Lógico que é muito menor o hall de pessoas que são estrangeiras e trabalham e vivem no exterior e que querem investir no Brasil por desconhecimento, assim como o contrário também é verídico. Você, por exemplo, pegar hoje um brasileiro que não entende, não viaja, não conhece o exterior, não vai para fora, não tem muito conhecimento de investimento, até você quebrar aquele paradigma de que você está investindo, você está mandando o teu dinheiro para fora do Brasil, também é uma coisa que é um pouco distante. Você sabe que desculpa te cortar. Sem problema. Você sabe que eu sou meio leigo aí na questão de investimentos. Mas hoje em dia a nossa taxa de juro atual no Brasil facilita esses investimentos de quem está lá fora, brasileiro ou não, investir aqui dentro? Assim, ó, a taxa de juros do Brasil hoje traz um belo de um retorno, não à toa a gente tem muito 14, né, se não me engano, 14% ao ano. 14%. Hoje. Então é muito estável, vai ser 0,25 para baixo, 0,25 para cima, mas a gente está em um ciclo de queda da taxa Selic. Mas é um ciclo de queda que sempre acompanha a questão de inflação no Brasil. E o nosso país, a gente diz, é subdesenvolvido, nós temos uma economia mais frágil justamente porque nós temos muita inflação. Então a gente sim dá muito retorno aos investidores, no entanto, também a gente tem que acompanhar esse poder de compra da nossa moeda. Então, por isso hoje a gente defende que parte do seu patrimônio tem que estar fora, porque a gente inevitavelmente hoje tem gastos, tem despesas ou, vamos dizer assim, até mesmo como lazer, como viagens no exterior. A gente hoje está suscetível no mercado brasileiro à variação do câmbio. Então, qual é a moeda que manda no mundo hoje? É o dólar. A gente sabe que está tudo lastreado em dólar. Não adianta a gente ter muita remuneração em reais, é importante, tem que fazer esse equilíbrio. Mas você ganha muito em reais, mas o nosso dinheiro cada vez perde mais valor. Esse é o primeiro conceito que a gente bate com o cliente, porque a gente tem a impressão que o dólar fica mais caro. Mas não é o dólar que fica mais caro. É o real que perde valor. Sim. Se você com US$ 10.000 fizesse uma viagem para a Europa, que nem é dólar, há 5 anos atrás, e você hoje for com os mesmos US$ 10.000 para a Europa, o padrão de viagem que você tem é muito parecido. Porque o dólar não mudou muito lá fora, não, nos países desenvolvidos não há muita inflação. Agora, para a gente adquirir esses US$ 10.000 aqui ficou mais caro. Então a gente tem essa falsa percepção
que é o dólar que se valoriza, é o dólar que fica mais caro, mas não, é a nossa moeda que vai perdendo valor. Curioso isso. Justamente por isso a gente precisa ter uma economia hoje que remunera numa taxa Selic, numa taxa de juros normal ou numa renda fixa, muito mais do que no exterior. Hoje o mercado global, quando você tem uma rentabilidade aí, vamos dizer assim, média garantida aí, ou média de 6%, 8% ao ano no exterior, é muito dinheiro. 6% já é uma boa rentabilidade para um dinheiro aplicado em dólar. Porque o dólar ele não vai perder muito valor, não existe muita inflação no exterior. Já no Brasil, se você tem um número mágico do investidor que a gente sempre fala, o investidor está sempre na busca do 1% ao mês. Que esse 1% ao mês não é 12 ao ano, né? É composto. Então, esse 1% ao mês vai ser mais que 12. Então, a gente ter uma taxa Selic mais que 12% é o que traz retorno, aquele que o investidor hoje olha e olha com bons olhos. Só que aí a economia patina. Quando você começa a ter taxas de juros muito altas, o crédito, o acesso ao dinheiro fica muito caro, as próprias empresas investem menos, gera-se menos riqueza, menos empregos, e aí é um ciclo que os governos quebram a cabeça aí e é difícil de fechar, Uma balança difícil de de equilibrar. encontrar o equilíbrio, né. Exato. Mas assim, da questão de investimentos, né, digamos que eu tenha um patrimônio, eu queira diluir esse meu patrimônio em investimentos, né. Hoje em dia, uma carteira aí de investimentos equilibrada, ficaria como, assim, no teu modo de ver? Dividir ali em negócios imobiliários, investimento imobiliário Fundos imobiliários. ou ações, e dentro dessas ações, você já vai entender onde eu quero chegar. Dentro dessas ações, tecnologia ou empresas mais consolidadas, Petrobras, essas empresas mais consolidadas. O que que seria uma carteira hoje em dia para um investidor conservador? Tá. Vamos. Primeiro ponto importante que a gente sempre conversa com o cliente sobre investimentos, tá? Não existe o melhor investimento. O melhor investimento para o Wagner, o melhor investimento para o Regi, o melhor investimento para você que está em casa não vai ser o mesmo. Ele sempre vai mudar de acordo com o perfil das pessoas, porque todo investimento que você faz, seja abrir uma empresa, seja comprar um imóvel, seja investimento financeiro, falando de investimentos em geral, ele sempre a gente diz que tem três caixinhas. E das três caixinhas, você sempre em cada investimento vai ter duas. Duas você vai ter e uma você vai abrir mão. Não existe como sair disso. A primeira é qual é o risco que você busca nesse negócio. Você aceita mais risco, abrir mão dessa caixinha de não ter risco, Não. né, ter um risco muito baixo, ou você aceita ter o risco. E aí quando eu falo um investimento Conservador, conservador, já, eu já não vou é, assumir. já vou chegar lá, mas aí você começa a entender como é que funciona para montar esse investimento de cada pessoa ou de cada família. Que hoje a gente tem muitas pessoas que procuram a gente para fazer um plano para a família e tem pessoas que procuram a gente para cuidar do seu dinheiro. A outra é liquidez. Quanto você precisa ter de liquidez? Você precisa ter o dinheiro disponível para você usar a qualquer momento ou não podemos prender esse dinheiro? Entendi. E a Já é terceira, de longo prazo. exato, e a terceira é quanto de retorno você busca? Você busca alta rentabilidade ou você não se importa que é algo mais conservador de baixa rentabilidade? Então, o mundo ideal seria ter a liquidez, não ter risco e ter alta rentabilidade. Você nunca vai ter os Mas três. como você disse, eu não posso ter os Tu 3. consegue montar os dois. Tu consegue ter alta rentabilidade e ter baixo risco? Consegue. Mas você não vai ter a liquidez, você não vai ter o dinheiro disponível a qualquer momento. Você consegue ter baixo risco e liquidez desse dinheiro? Consegue, mas você não vai ter alto retorno. Você consegue ter alto retorno e liquidez? Consegue, mas provavelmente tu vai estar exposto a mais risco. Então é assim que a gente entende. Aí, com base nesse conhecimento, eu sento com o cliente, converso com você, Regi. Quanto você tem? Quais são os teus Você vai objetivos? traçar um perfil ali Quando que você vai usar esse recurso? Para que é esse recurso? Porque tem várias coisas. Vamos dar um exemplo de aposentadoria financeira. Eu quero daqui 10 anos não trabalhar mais. Isso é uma pergunta bem clássica que a gente faz para o cliente. Quando que você quer se aposentar financeiramente? As pessoas normalmente sabem. Se eu perguntar para o Regi sabe. Então vamos
vamos aproveitar que o nosso público é de todas as idades, é de todos os meios, e então vamos fazer um exercício aqui. Digamos que eu, Regi, quero me aposentar com 63 anos, eu estou com 53, então eu quero me aposentar daqui 10 anos, né. Sim. Eh, Qual o valor de renda que você precisa ter daqui 10 anos para considerar que você está aposentado? E veja bem, não é um aposentado, isso é a primeira coisa que a gente conversa com o cliente, não é um aposentado que você não vai mais trabalhar ou fazer negócios ou empreender. É um aposentado que ter se uma você ficar renda. parado, você não muda o seu padrão de vida, você consegue viver bem, não muda nada na sua vida, mas você tem um investimento, você tem um patrimônio gerando riqueza para você. Fazer uma média aí de público até que são os nossos, nossa audiência. Digamos que daqui 10 anos eu queira ter uma renda de 15.000 reais, Sim. manter essa renda de 15.000 reais. Como é que eu partiria hoje do zero Não, para a gente vai buscar esse cada pessoa vai ter um essa horizonte de aposentadoria? tempo até os seus 60 e poucos anos. 10 anos já é um período fechado. A gente vai ter que fazer um cálculo quanto mensalmente você vai ter que guardar, a gente vai fazer um plano de fazer esse juro composto trabalhar para você. Vamos fazer o inverso. Para eu hoje ter uma renda líquida de 15.000 reais por mês, eu tenho que ter quanto rendendo? Hoje, mais ou menos 1,5 milhão a 2 Então milhões. é isso, a gente Até posso tem que pegar a buscar. calculadora aqui. É que eu não trouxe a calculadora, A gente tem que buscar num período de vamos 10 anos esse patrimônio lá líquido de 1,5 milhão, 2 milhões, para que isso me renda. vamos fazer um cálculo mais próximo para o pessoal. É É bem surpreendente. didático, né. Sim, é surpreendente. Vamos lá, para você ter hoje, vamos jogar um número de 2 milhões, porque existe imposto sobre rentabilidade. Sim. Juntamos 2 milhões, temos uma taxa de juros aí de mais ou menos 12% ao ano, tira imposto, você está falando de receber 200.000 ao ano. 200.000 ao ano dá para viver bem, tá? Lógico que nós temos inflação, 200.000 ao ano daqui 10 anos é diferente de hoje, mas vamos fazer um Pra cálculo bem menos do que hoje. bem básico hoje, tá? Então, para você ter 2 milhões daqui 10 anos, vamos trabalhar com uma taxa mensal média aí no Brasil de 12%. O Brasil a oscilação é muito. Então, Esse barulhinho no microfone, hein, Igor, fica uma beleza, né. Bom, 1% ao mês. Ó, 10 anos é um período muito curto para você chegar a 2 milhões nesse período partindo do zero. Você teria que guardar hoje mais ou menos R$ 8.700. Como a gente pegou a calculadora agora, vamos fazer um exercício um pouco diferente que vai facilitar. Hoje, com R$ 1.800 por mês, é um bom valor, mas se você se esforçar falando de 10 anos, R$ 1.800 guardado por mês, durante um período de 10 anos, a uma taxa aí de mais ou menos 1% ao mês, nós estamos falando de um cliente sair do zero e em 10 anos guardar R$ 415.000, certo. tá? R$ 415.000, vamos pensar que você não guarde mais valor, você continue trabalhando, você parou de guardar os R$ 1.800, mas os seus R$ 415.000 aplicados, tá? Por mais 10 anos. Vamos pensar que hoje o nosso cliente tem 35 anos, guardou esses 1.800, está em atividade, está em plena forma profissional. Hoje é o período que mais se ganha dinheiro, nós estamos falando de 30 a 45 anos, onde a gente está com todo o gás. Guardou nesses primeiros 10 anos de trabalho, fez um esforço, guardou esses R$ 415.000 e segurou mais 10 anos, sem aplicar mais nada. Ele passou a gastar seu dinheiro, viver melhor, aumentou seu padrão de vida, mas guardou seus Guarda 415. 415. Exato. São 120 meses, é uma taxa de 1% ao mês. Os seus 415.000 em mais 10 anos viram 1.400.000 aproximadamente. Ou seja, você guardou por 10 anos, 120 meses, R$ 1.800. Que não é uma realidade. Nós estamos falando de guardar R$ 216.000 ao longo de 10 anos e em 20 anos você tem o R$ 1.400.000. Então, esse é o poder do valor do juro composto, da rentabilidade. Agora vamos pegar alguém mais jovem, é isso que a gente bate muito na educação financeira.
Uma pessoa com 25 anos hoje já normalmente já saiu da faculdade ou está se formando, já está numa carreira, eu não No sei mercado de carreira. trabalho, é. Se você guardar R$ 500 por 25 anos, tá, que nós estamos falando de 300 meses. 300 meses, 300, isso mesmo, 300 meses. R$ 500 apenas, que muitas vezes a gente gasta em festa, gasta em sai, vai praticar um esporte, mas R$ 500 bem justo, tá? Guardamos os R$ 500 por 300 meses, com uma taxa ainda de mais ou menos 1% ao mês. Nós estamos falando de uma pessoa com R$ 500 por mês fazer em 25 anos R$ 940 mil. Esse é o poder do juro composto. Então, a questão quando a gente conversa Veja com o que é um cliente valor é muito só pouco. Só que o que acontece com o investidor? Eu costumo dizer que quando ele começa a guardar dinheiro, até mais ou menos um número, isso é uma média, tá? Tem gente que é muito mais, tem gente que é menos, mas uma média do ter tanto tempo que a gente atende cliente. Hoje, uma média de 120 a R$ 150 mil é um número mágico. Porque o cliente no início, enquanto você tem 15 mil, 30 mil, que é o início dos seus investimentos, esse dinheiro gera muito pouco. 30 mil investido no mês vai dar R$ 300. Então, a pessoa o mundo hoje é muito rápido, é muito celery, as pessoas são ansiosas. Aí a pessoa olha, pô, meu dinheiro cresceu R$ 300, não tô gostando desse negócio. Você pega a primeira oportunidade que tem, tira o seu dinheiro e vai comprar um carro, troca, melhora de carro, melhora de vida, ou vai gastar numa pega viagem. a entrada no imóvel. Você não segue o teu planejamento, mas quando você chega a 130, 150, você começa a ter uma renda de quase R$ 1.500 mês. E aí esse dinheiro começa a aumentar num número que a pessoa começa a demonstrar, vislumbrar com isso, e a partir dali ela gosta de guardar dinheiro. Ela começa a ver aquilo como um patrimônio. Sim, lembrando que ela tá ali trabalhando, tá pagando suas despesas, realizando os seus pequenos sonhos ali, enquanto esse dinheiro ali tá Exato. A gente tem N investindo. clientes hoje de referência que a gente pode passar. Normalmente a gente trabalha com muitas referências que começaram a trabalhar com a gente com R$ 30 mil. Hoje eu tenho clientes que são milionários que a gente começou lá atrás. E às vezes é clientes que vão tendo sucesso e vão gostando do investimento, vão entendendo de acordo com a explicação, e eles vão gostando desse negócio de ir guardando. Vira aquele cofre dele, ele vai colocando, e aí entra a pergunta que você fez antes. Aí tem gente que gosta de ações, tem gente que gosta de só renda fixa, não quer ações, porque oscila a ação, o preço da ação. Mas é entender, eu posso apresentar um plano de aposentadoria para você daqui 10, 15, 20 anos comprando ações. A gente pode fazer um plano, e vou dar um exemplo. A Vale é a empresa mais robusta, a empresa mais sólida do nosso Ibovespa hoje, da nossa Bolsa Brasileira. A Vale talvez seja a empresa das empresas de ações a mais segura que nós temos hoje, tá? Não tem, todas têm risco, mas talvez seria mais segura. Paga dividendos todo ano. A Vale paga uma média aí de 8 a 10, 12% ao ano de dividendos. Esse dividendo é sem imposto. Já começa a ter um ganho. Mesmo que a nossa Selic seja 15, Custo. já é sem imposto. Só que essa ação oscila. Nós tivemos clientes que compraram a 66 há pouco tempo atrás e a ação chegou a cair a 48. Quando o cliente abre o seu aplicativo, ele comprou 100 mil, ele olha lá, ele tem 80. Mas ele só tem 80 se ele vender a ação. Ele tem que entender que ele está ganhando dividendo todo Isso ano que assusta, né, e aquela ação ele comprou para deixar. Se todo mês você fosse comprando R$ 500 em Vale, quanto vai estar a ação da Vale daqui 10 anos? Ela vai subir. Se você olhar a ação da Vale há 10 anos atrás, ela era muito mais baixa. Petrobras, mesma coisa. Os bancos, que são tradicionalmente empresas que pagam muitos dividendos, que banco não perde dinheiro no Brasil, né? O banco nunca perde. As ações do Itaú, do Santander, do Bradesco, esse Banco do Brasil, esses grandes bancos, elas vão valorizando ao longo do tempo. Então, peraí, se a gente olha um histórico de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos e essas ações vão valorizando, por que pode dizer que é loucura fazer um plano de aposentadoria comprando ação? É um plano, não é o melhor? Não, Aí mas se entra uma pergunta que eu ia te fazer, e que você já está respondendo. Depende muito do tipo de ação. Eu tenho uma pergunta para te fazer, até uma pergunta pessoal, e não sei nem se você pode me responder isso ou não. E se você não puder me responder, você, por favor, me diga aqui, porque você é uma pessoa que está aí no mercado e você tem a sua responsabilidade de indicar, de falar ou deixar de falar. Francamente, na sua opinião, e se você não quiser responder, não precisa, a gente tá
vivendo uma bolha de ações de tecnologia? Comenta-se muito isso, tá? Quando a gente entende investimentos, investimentos têm muitos nichos, tá? É que nem entender de construção e entender de negócio de imóveis. Não, nem, né, não é porque você sabe construir que você sabe como é que tá o mercado imobiliário. Não é porque você é corretor que você sabe ver tendências. Ah, Se comenta muito que se cresceu muito o mercado de tecnologia, tá? A gente está vendo algumas correções de empresas grandes, mas todas as novas tecnologias, vamos dizer assim, a IA que veio agora, são tecnologias que, se você olhar para trás, elas não acabam. Elas podem virar alguma tecnologia nova, mas são tecnologias que cada vez estão se atualizando mais. Então, o mercado deu uma, na minha opinião, agora eu não é o analista, agora é o Certo. Wagner. Uhum. A gente viu um crescimento muito grande das empresas de tecnologia, porque de fato foi muito rápido, é muito surpreendente tudo que está sendo construído com IA hoje, tá? Então essas grandes empresas de tecnologia, elas estão superando o preço de valor de mercado das demais empresas. De grandes empresas como, por exemplo, Microsoft, como, IBM, empresas que fabricavam, até a Microsoft era sistema, mas a IBM, por exemplo, era hardware, era peças. Então grandes indústrias cresceram mostrando que elas fabricavam mais, que elas construíam algo, existia algo tangível. As empresas de tecnologia, uma Uber, eu vou dar exemplos mais práticos do dia a dia que Tá. a gente vai entender. Uber, iFood, nem tô, só estou explicando tecnologias que a gente usa hoje, que são plataformas que cresceram muito rápido. Zé Delivery é nosso hoje. Sim. São plataformas que acharam nicho, se cresceu muito rápido, ganhou-se muito mercado, ou seja, aumentou muito o faturamento, mas o que existe naquela empresa? Qual é o valor tangível? Qual o patrimônio? O que que existe? Existe o valor do mercado que ela tem hoje. E se vem uma tecno a grande questão que estão falando muito da bolha é: e se vem uma tecnologia que mata essa empresa? Vou dar um outro exemplo agora para mostrar insucesso. A gente teve uma marca que saiu, explodiu no mercado, 2 marcas, dá para dar bem fácil, que explodiram no mercado e logo depois desapareceram. Ganharam muito dinheiro, foram muito relevantes. Uma tem tudo a ver com o esporte, que é a velocidade que a gente fala, que foi a Nextel. Uhum. Lembra do Nextel? Nextel, cara, Lembro. cresceu. O que que era o grande negócio da Max? Era a transmissão via rádio. Uhum. Era o celular que tinha transmissão via rádio, cara. Todo empresário no Brasil tinha, Teve uma época que todo mundo tinha um Nextel. patrocinou Stock Car, quanto tempo, estava envolvido, assim, ó, foi uma baita de uma revolução. Só que foi uma tecnologia que logo depois morreu. E hoje que não vê Nextel. Só que qual era o valor da empresa? Era exatamente essa novidade. Então, se fala muito da bolha, porque será que não vem algo e já mata essa empresa? Porque a empresa não tem valor. A Vale hoje tem valor, a Vale tem patrimônio. Quando eu cito bolha, de tecnologia, eu tô citando mais a questão de chips. Hoje em dia você vai listar lá as empresas com Com maior maior valor do mercado. valorização, você vai ver Nvidia, né. E quando eu, que sou leigo, vejo notícias, por exemplo, de que a Nvidia fabrica o chip e vende para, sei lá, para o ChatGPT, para a empresa que criou lá o ChatGPT. Essas empresas de IA, por exemplo, elas demandam muito esses chips. E esses chips, eles são a cada 2 anos ou até menos, eles já são descartados e comprado outros. E quando eu vejo a Nvidia sendo um dos principais investidores dos seus clientes, não tá tendo um círculo vicioso aí quando você analisa isso? Não, porque ainda não existe. Novamente, não existe aquela tecnologia que vai substituir isso. Então o mercado está todo formatado, ela tem a fatia de mercado que ela já ganhou, ela já é líder do mercado. Mas e se vem uma tecnologia que substitui esse chip, que é melhor que esse chip? Qual o valor que vai ter a empresa? Então, é a mesma coisa Que é de o que carro. que é o que já se fala no Exato, caso da Microsoft do chip quântico, que ainda não é uma realidade, perfeito, mas vai acabar com. exato. E Então aí essas essa empresas, supervalorização hoje de uma ação da Nvidia, é é aquilo que imagino que seja aquilo que você citou ali, um
um retorno altíssimo do teu investimento, só que isso daí também pode ser diluído a Pode. questão de Porque então, para fechar a pergunta aí, a gente colocaria então tecnologia em risco médio alto, sim, médio alto. entendeu? Porque o que que No momento. acontece? Você está investindo naquela empresa, tu está investindo naquela tecnologia. A Kodak foi outra empresa que morreu, era uma baita de uma empresa. O Blueberry, que era aquele celularzinho preto também, que veio com o teclado inteiro. Blackberry. Aquele celularzinho também foi depois. Quando a Apple começou a falar do lançamento do iPhone, eles riam da Apple. Exato. Então o que que ocorre? Quando tu tá investindo sim no cenário econômico, numa tecnologia, mas tu tá suscetível àquela tecnologia ser ultrapassada. Quando tu vai para uma empresa mais tradicional, um banco, uma Vale, uma empresa de carro, tu tá investindo numa empresa que tem valor patrimonial, ela constrói uma indústria, uma empresa de celulose, então é isso que você tem que entender. Tem ramos que tem muito mais oscilação. Tem outro ramo também que existe bem clássico, que é o ramo de luxo. Tem gente que investe em Hermès, em Louis Vuitton, essas ações são abertas, só que são no exterior, mas são abertas então você está investindo naquela marca. O que que aquela marca traz de solidez, como aquela marca lida. Então você tem que saber aonde você pisa, porque você vira dono da empresa. Esse é o ponto. Quando você investe na empresa, você está comprando uma ação. Rindo aqui porque eu lembrei da Ferrari que lançou recentemente a Ferrari Lucy, que é a Ferrari elétrica, e as ações despencaram. Perfeito. Que o público não quer, o público queria que E ficasse. por outro lado, todas as unidades do O carro foi vendido, não, foram mas não é só o vendidas, dinheiro. né? Você está comprando a marca. Tem a tradição ali da marca, né? Isso é Então você tem que ter cuidado. Hoje, por exemplo, os carros elétricos que saem, eu não sou contra carro elétrico. Pelo contrário, eu acho que é super legal a iniciativa, acho que está se desenvolvendo, está chegando num patamar muito legal. Só que o carro elétrico virou quase como comprar um celular. Daqui um pouco pode vir um que a bateria é um pouco mais longa, tem o dobro de autonomia. aí dá para traçar um paralelo bem legal sobre o que eu estava tentando dizer com relação à inteligência artificial. A China, ela deu incentivos para a fabricação de carro elétrico, só que ela gerou, e acredito eu que de forma intencional, ela gerou uma competição gigantesca dentro do mercado chinês. Então, eu vou te dar subsídios, condições para você fabricar esses carros e vender na China e no exterior e tal. Só que os melhores de vocês é que vão sobreviver, o restante vai. E é o que a gente vê na questão da inteligência artificial. Hoje em dia tem ChatGPT, tem Claude, tem outros, entendeu? Mas tem uma gama também, tem até um chinês lá que é muito bom também. Enfim, não me lembro o nome agora. Só que o que eu vejo com relação à inteligência artificial é que eles ainda existem muitas empresas que estão se utilizando da inteligência artificial, estão ganhando muito, estão lucrando muito com isso e tudo, mas se você pegar a população global, que hoje em dia 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas têm um celular na mão, Exato. tá? Quando você vende a inteligência artificial, você vai para a bolsa e vende a ideia da inteligência artificial, é você atingir as massas e não está acontecendo isso com a inteligência artificial. Está acontecendo com as grandes empresas que estão sabendo usar, e quando chega no Regi aqui, no Wagner, no Igor ali, a gente está usando o chat GPT para consertar uma foto ou para, entendeu? E aí tá havendo como é que eu vou dizer, um desperdício de tecnologia e de recursos naturais para que se crie essa tecnologia, água, um monte de coisa, para que lá na ponta, que é onde deveria ser, a intenção deles é que cada ser humano tivesse a inteligência artificial na palma da mão, como é o smartphone, isso não está acontecendo. E outra, eh, acredito eu, estava lendo umas matérias, assistindo uns podcasts, acredito eu que menos de 30% das pessoas que se utilizam de um programa de inteligência artificial, ele usa o pago, Sim. entendeu? 70% ainda usa o gratuito.
e uma forma de monetizar essas empresas, que eu repito, a NVIDIA está investindo dinheiro nelas, fabricando chip, entregando, e é acionista dessas empresas, eles não estão conseguindo monetizar isso. Então você vê uma empresa de inteligência artificial, aí você vê ela, o valuation dela, vale lá US$ 10 bilhões, digamos, entendeu? Mas ela te dá zero de lucro e dá até prejuízo. Como tornar isso um negócio. É por isso que eu citei bolha, não é questão de. Não venha a ser como a bolha imobiliária que teve lá em 2008. É um tipo de bolha diferente que ainda ninguém entende se realmente é uma bolha, se não é, e o que vai acontecer no futuro, entende? Entendi. É mais ou menos como se as empresas estivessem hipervalorizadas. Uhum. Tá? Mas Ela foi a do Elon Musk. tá. Então, é difícil ainda a gente prever essa questão de uso. Eu fiz eu, Wagner, fiz cursos de inteligência artificial, que a Uhum. gente implementou no Grupo Place. Hoje a gente tem agentes que trabalham, seriam funcionários nossos que desenvolvem materiais, desenvolvem as coisas dentro da Place, algumas áreas e alguns setores que são inteligência artificial. Então eu fui estudar. E isso é muito engraçado. Muita gente usa a inteligência artificial, ou vamos lá para o mais clássico, o ChatGPT, mas ainda como busca em Google, Uhum. ou que a gente sabe usar. Aí quando tu vai para o mundo ainda do pago, tá? E já entra num outro mundo. Então, tem a pessoa que usa no dia a dia ali para algumas coisinhas básicas, e existe o usuário de fato da ferramenta, Que é fantástico. que é fantástico. E aí a automação, ligar uma ferramenta a outra, que é o diferencial da inteligência artificial. Então não é só saber usar, é criar uma finalidade para ela. E depois que você começa a estudar é muito legal, Regi, porque você começa a abrir hoje qualquer coisa na internet, seja divulgações, promoções, é esses anúncios incentivados, anúncios de imóvel. Hoje tu começa a abrir, tu começa a ver que é tudo criado por inteligência artificial. Esses dias eu me peguei tirando uma dúvida num WhatsApp que eu entrei, queria entender um pouco melhor, fui tirar dúvida e comentei isso com o meu sócio. Foi muito engraçado, foi uma experiência diferente. Que depois que você conhece, você começa, opa, peraí. E eu cliquei no Saiba Mais, aí 1 hora da manhã começou a me responder, a pessoa começou a conversar comigo, e eu, opa, falei assim, peraí, você é uma inteligência artificial, aí eu sou a agente da inteligência artificial da empresa, tá? Eu falei, pô, eu tô conversando com um robô aqui. E aí tu começa a perceber, mas as pessoas em geral não percebem. Entendeu? Sim, Então é a grande natural. maioria não percebe, a grande ma então você já está se utilizando no grupo Place de inteligência artificial. Sim. E já consegue sentir resultados disso? A tua atuação, por exemplo, você citou aqui uma coisa básica, é uma resposta no momento que a pessoa perguntou, não necessariamente tem alguém ali respondendo. A gente não criou inteligências artificiais para interagir com o cliente. A gente não tem. Ah, A é mais de gente é análise. mais de análise e criação de conteúdo, é outras vertentes, controles internos, mas não para atendimento a cliente. Porque o atendimento a cliente de investimentos hoje dá para treinar, é muito Seria fácil. a próxima pergunta. Hoje eu consigo criar um robô do Wagner. Tu poderia mandar mensagem para o Wagner e eu ter uma inteligência artificial que eu treinei para ficar te respondendo com todo o meu conhecimento. Isso é fácil de fazer, mas ainda vira um atendimento muito robotizado, muito as pessoas não notam, mas ainda não fica aquela coisa humana. No negócio de investimentos, cuidar de patrimônio de clientes, eu sempre falo, a primeira conversa, o cliente hoje, a gente tem escritório físico. Hoje o mundo é todo por vídeo, por internet, por WhatsApp. Mas a primeira reunião, a primeira conversa, o cliente quer saber aonde você está, onde é o escritório, onde eu posso te encontrar se eu precisar. Porque quando a gente fala de patrimônio, algo que a pessoa guarda uma vida inteira, Você está confiando exato, patrimônio a pra uma empresa. responsabilidade da gente é muito grande. Então, no nosso meio, é muito importante esse, como a gente falava no passado, esse tete a tete, esse cafezinho que a gente toma junto. Então, a gente não implementou ferramentas de inteligência artificial para conversar com o cliente. A gente implementou para fazer outras atividades, para demonstrar a importância do grupo perante os clientes, mas ela não conversa com clientes. Entendi, entendi. Até porque é uma coisa muito pessoal, né. Exato. Tem alguma coisa que você queira falar ainda além do que já foi dito
com relação a Place internacional e tudo, que daí daqui a pouco a gente vai entrar naquele assunto Exato. descontraído, que é o que a gente Legal. gosta de verdade. Bom, pelo Regi, eu convido as pessoas, todo mundo que está assistindo, a seguir o Grupo Place. A gente está finalizando o lançamento da Place Internacional. A Place Internacional ela vem com um viés, é legal falar porque é um assunto que todo mundo quer entender um pouco melhor. Hoje, você quer investir no exterior? De das pessoas que eu atendo hoje, olha, 30% tem alguma coisa no exterior. 30%, porque ficou mais fácil. Sim. Tem uma série de contas digitais, formas de se investir no exterior hoje, que são veiculadas na internet. O problema são os riscos dessas formas de se fazer. O mundo hoje ficou assim, ó, eu vi um influenciador lá, um famosinho que falou que tal instituição é boa, vou abrir minha conta lá e vou fazer. Só que esse mundo ficou um mundo de indicações, porque o cara ganha, o cara tem um patrocínio, ele tem um cupom de desconto que ele ganha um percentual, então virou um meio que é muito comercial. Não é uma Fa simples prestação de serviço. Difícil de confiar que aquilo que você está vendo na internet, de fato está sendo indicado ou sugerido com boa fé, do que hoje com uma vertente comercial. A gente sabe que Instagram, TikTok, essas Sim, ferramentas hoje são todas ferramentas sim. comerciais. A gente hoje faz um trabalho de demonstrar as formas que você pode ter uma conta fora, quais são as diferenças. Então a Place Internacional vai nascer com o sentido de demonstrar aos clientes quais as soluções que existem. Você pode criar uma trust fora, uma BIC, uma BVI, você pode ter isso tudo por PJ, por trust no exterior, você pode ter por pessoa física. Existe N corretoras, N instituições hoje que oferecem plataformas para se investir no exterior, mas você está olhando para a legislação do local que está o teu dinheiro? Você está olhando para a tributação? Você sabe a segurança que esse local te dá? Como é que funciona se você precisar usar esse recurso? Um exemplo bem prático que acontece com a maioria dos clientes. Tem várias bem famosinhas aí que se você aplicar o dinheiro lá, você está investindo em dólar, você tem um patrimônio em dólar. Mas se eu, Wagner, tenho o dinheiro lá e quero pagar o regi em dólar lá no exterior, que hoje acontece muito, eu não consigo usar os meus dólares para fazer uma transferência para você. Eu tenho que trazer de volta para o Brasil esse dinheiro e eu perco o dinheiro no câmbio. Eu pago o IOF, hoje o IOF está Uhum. praticamente em 3%. Eu trago para o Brasil para fazer um câmbio para você para mandar para fora, para virar dólar de novo. Então, as pessoas elas não estão preocupadas com isso, elas simplesmente, às vezes, elas querem ter um investimento no exterior, mas elas não sabem como Essas fazer. contas de pagamento no exterior funciona dessa forma que você está falando? Tem algumas que Tem dão sim. oportunidade de investimento. As contas de pagamento, elas são mais umas contas não de investimento puro, elas são umas contas de transacional. Não, uma conta nômade, por exemplo, vamos citar aqui. A Nômade, ela é uma Quero ir para o exterior e tal, tem o cartão ali da ela te dá um cartão de débito, você usa no exterior, você tem uma conversão mais mas quando eu faço facilitada. esse pagamento, eu tô A pagando lá em dólar do que tá na conta ou tem Não tem esse porque trâmite que você está falando? não tem o trâmite, porque você quando está usando no débito lá fora, você já está transferindo para o cliente, já está passando e debitando da tua conta em dólar. Ah, O IOF só vai existir no Brasil, né, IOF é entendi. o imposto brasileiro. Mas tem outras que oferecem os investimentos, a gente tem muito cuidado com a questão quando é investimentos, tá. Uhum. E aí, assim, qual é a sucessão? Como é que funciona a sucessão no exterior? Tem imposto lá onde está o seu dinheiro? Então vai ser um trabalho de mostrar para o cliente quais as alternativas que tem. Com seguro de saúde no exterior, existem seguros muito bons, óbvio que ainda é um nicho bem premium para o cliente no Brasil. Existem Que é uma seguros. dor de quem vai para fora, ter um problema, às vezes tem um, sei lá, um melhor plano de saúde aqui no Brasil, vai para os Estados Unidos, Exato. precisa, acontece alguma coisa, precisa Existem seguros, você tem que entender sobre seguros, se seguros no exterior faz sentido, não. Então é mostrar, a gente vai demonstrar isso tudo a opções Place Internacional para fazer para presta o esse cliente. serviço. Muito Então bacana. a gente vai mostrar para o cliente como facilitar, quais são as melhores. Eu costumo sempre dizer ao meu cliente, e eu mostro para ele, é isso que é muito legal no nosso trabalho dentro do Grupo Place. A gente mostra para o cliente, eu mostro para o Regi, a gente termina toda a conversa de produto, de alternativas, e chega no final abro e mostro para o cliente. Ó, o que eu estou mostrando para você é o que eu faço com o meu. Tá aqui o meu, a melhor solução que eu acho para investimento, a melhor solução é exatamente como eu trabalho, então eu não estou colocando o seu patrimônio em risco por vender Sim, um produto. A entendi. gente sempre está buscando qual é a solução que você precisa
para identificar onde que a gente vai conseguir te atender. E isso faz o cliente acompanhar a Place ao longo da vida e a família dele fica dentro de casa, e a gente tem crescido assim. E como é que a gente acha a Place Investimento aí nas redes? Tem todas as redes sociais, de Instagram, site, então Place Investimentos, Bernardes e Xavier, Place Inteligência Financeira, todas elas você acha nas mídias sociais, Place Seguros, são endereços distintos, e agora vai sair agora na próxima semana, a gente deve lançar um coquetel. As primeiras pessoas que comentarem aí no grupo, depois o Regi pode cobrar a gente, vão ganhar o coquetelzinho, o Regi vai estar com a gente. A gente tá fazendo um trabalho, né, Regi? Se Deus quiser, nós vamos ter mais um líder. Claro, claro, com certeza. E aí a gente vai divulgar isso, então siga lá as redes sociais da Place. A Place Inteligência Financeira, que é o grupo da Place, ela traz as informações de todas as empresas, e aí você vai acompanhar todo esse lançamento, todas as novidades, e a gente está sempre à disposição, sem cobrar novamente, a gente não cobra R$ 1 do cliente por toda essa assessoria, por toda essa Interessante. orientação que a gente dá ao longo do tempo do cliente, então é bem legal. Bacana, bacana. Ba Ficamos conhecendo um pouco mais sobre a Place, o grupo Place e todos os seus hubs aí. Agora vamos dar um uma leveza aqui na nossa Nossa, porque é conversa, gostoso. sobre o que é gostoso. Primeiro a gente não comentou as vezes que a gente conversou, nem mesmo durante o Pitaco F1, eh, para quem não conhecia o Wagner, além de ser um empresário aí dos mais competentes que eu conheço dentro da sua atividade, o Wagner já patrocinou o automobilismo, ele é bem envolvido com o automobilismo, e não só patrocinou, equipes, pilotos no automobilismo, mas também ele gosta de brincar um pouquinho. A última vez que andamos de kart eu cheguei na frente, mas isso daí Não fez a pole, mas é, não marcou a o melhor pole você tempo. fez, né, a pole você fez. Ó, ele fez a pole e eu ganhei a corrida, então tá tudo Não bem. deixei ele levar como é que a gente chama? Mas Grand Chelem. você teve uma experiência muito legal no exterior, que foi andar nos carros, né, da Fórmula Indy, você andou no Indy Indy e NASCAR. e no NASCAR, né. Sim. Como é que foi isso? Como é que Recu e às vezes as pessoas, desculpa te cortar, às vezes você que está em casa gostaria de ter uma experiência dessa, Sim, seria legal dizer como é que a gente tem acesso a às sim. Quem quiser me acionar lá depois, perguntar como é que foi feito, eu auxilio, acho super legal. Consegue sair daqui do Brasil com tudo marcado. Foi uma experiência incrível, quando eu vou para o exterior ou quando eu tenho a oportunidade, eu busco essas experiências, eu gosto de velocidade, eu andei muito de kart lá atrás, já dirigi alguns veículos aí de luxo, e em pista, gosto, ainda tô na busca do sonho, ainda tá faltando aquela corridinha, aquelas voltinhas com carro esportivo em Interlagos, né, a gente vai fazer, né, Regi? vamos dar um jeito. Mas fora do Brasil já fiz, e aí os Estados Unidos é um lugar perfeito para você buscar essas experiências. É bem fácil sair do Brasil com tudo agendado, com tudo marcado, e a experiência é incrível. O americano ele sabe dar essa experiência para você. E não é cara, não é nada inviável, tá? O preço de andar no NASCAR, por exemplo, que foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, é o preço do ingresso da Disney. É bem básico e você passa um bom tempo lá dentro. Também, foi que o ingresso diz. Você tá dentro de um autódromo com muita gente participando da mesma experiência que você, as coisas são personalizadas, você volta com um crachazinho e o teu nome da NASCAR, é super legal, tá? E aí foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, por incrível que pareça. A NASCAR é a mais fácil hoje de fazer nos Estados Unidos, mas ela é a mais emocionante, tá? Porque ela é a que tem menos limitação, você de fato dirige um carro da NASCAR, só que é a NASCAR Do Light. carro, é. Exato, é a NASCAR Light, não é a NASCAR oficial, mas você vai acompanhado, o NASCAR te traz essa oportunidade de ter alguém dentro do carro com você, mas o carro está inteiramente na sua mão. E ele é um carro pesado, ele é um carro diferente de um monoposto, que não tem tanta aerodinâmica, E ele essa experiência no oval. no oval, no oval. E aí, eu fiz em Las Vegas, no Las Vegas Motor Speedway, e foi a melhor experiência da minha vida, porque quem vai tendo noção, você vai fazendo as voltas e eles vão liberando o motor. E a oportunidade de fazer as 2 últimas voltas com o motor full a 100% foi incrível. Você volta com certificado, aí lógico, se você quiser você compra fotos, uma série de coisas. E eu trouxe com quadro, a gente mostrou no outro pitaco, Sim. voltei com quadros de lá e foi a melhor experiência que eu tive da minha vida, assim, de pilotagem. Melhor que carro de luxo, que Ferrari,
Lamborghini, que é a Audi Indy. O Fórmula Indy é uma experiência diferente, porque o Fórmula Indy, obviamente, você está sozinho dentro do carro, o carro ele tem um limitador, e aí a minha experiência acabou sendo num oval. A experiência é maravilhosa, porque você de fato está naquele carro, naquele cockpit extremamente fechado, você se sente um piloto de verdade, É. onde poucos tiveram. É o monoposto oficial, é o monoposto mesmo, né? Só que são os antigos, ainda não são esses novos, com halo ou com as outras tecnologias agora de segurança, ainda é o antigo. Só que daí, como você vai sozinho, eles limitam um pouco a questão de velocidade. Então, por exemplo, Uhum. eu peguei 240, 250 quilômetros por hora no Indy, só que num oval você tá dirigindo como se estivesse a 70, 80 quilômetros por hora num carro Sim. bem tranquilo assim na estrada. Então, ele tem toda a tecnologia que tem um carro, toda a aerodinâmica que tem um carro, então o carro é sentadinho no chão. Então, de fato, você tá tendo a experiência de dirigir um monoposto, o vento batendo, só você no carro, colado ao chão, mas ele não te traz aquele desafio de velocidade. Por que eu falo que o NASCAR é um pouco melhor? Porque o NASCAR você segura no braço. Te dá aquela O NASCAR tu desacelera, ele é pesado, ele te puxa para fora numa curva de oval, tu sai colado no muro. Então, o fato de um carro de Indy, talvez deve acontecer a mesma coisa no carro de Fórmula 1, ter tanta tecnologia ali na aerodinâmica, tanto desenvolvimento naquela, ele cola no chão. downforce. Exato, e ele fica um carro muito maleável, dirigível, que você tem facilidade. Agora o NASCAR te transforma na melhor experiência, porque as 8, 10 voltas que você dá no oval, você sai cansado. Sai como dirigir um kart, 20 minutinhos como a gente faz uma corrida. É doído. Então, são experiências que você tem que fazer. São experiências que não têm valor. Então, quando a gente vai para fora, a gente busca isso. Existem, né, Regi, hoje, experiências com monopostos boas em Abu Dhabi, lá na pista do Yas Marina. Uhum. Existe experiências em Paul Ricard, da própria fábrica da Renault, com monopostos muito bons. Tá vendo? Esses dois eu ainda não. Esses dois eu ainda nunca fiz, mas eu acho que você ainda tem que aproveitar. Aqui na América do Sul não tem alguma coisa? Eu acho que Você tem que ir pra Europa. a experiência que a gente tem na América do Sul são esses monopostos, que a gente tem hoje no Brasil, né? Hum. O interessante é porque aí você conhece a pista também, né. Você, por exemplo, você vai andar em Paul Ricard, Exato. tem Tem todo uma carga emocional é, envolvida. uma coisa, projetos, tá? A gente tá em projeto agora. Tem um amigo de São Paulo que gosta, que a gente acompanha velocidade há muito tempo. Projetos. Uhum, Voltou à tona agora com a corrida do Max e uhum. com o famoso Renault Logan no Inferno Verde, que Sim, é Nürburgring. fantástico, foi fantástico. Então a gente tá no projeto, tá tentando ver se consegue viabilizar a ida para Nürburgring, porque Nürburgring tem E lá é tranquilo, lá você chega, você consegue alugar lá dentro aluga carro, dá volta, é por volta. exato, aham. Então é uma experiência que também tem que se fazer. Então, e é bem viável. Claro que são viagens que você vai preparar para isso. Mas existem oportunidades ao longo de todos os lugares do mundo hoje que você consegue viabilizar. Eu, por exemplo, a minha experiência com carros de luxo, com Ferrari, com Audi R8 Turbo, com carros de luxo mesmo, que eu pilotei em pista, foi em Cancún. Cancún existe, é bem aberto, é bem acessível. Tem um autódromo, é menor, não é tão conhecido, mas existe na própria cidade de Cancún, ali na parte hoteleira. É ali na parte bem nobre que fica todo mundo, então é bem fácil de fazer. Então existem para quem gosta, para quem é amante, vá fazer essas pilotagens assim, que são coisas que você leva pra vida. Eu também, é. Olha, um sonho, é um sonho. Gostaria muito de fazer. Você falou da Fórmula 1 aí, falou do Max, vamos relembrar um pouquinho aqui o nosso Pitaco F1. Que você tá achando da Fórmula 1 desse ano aí? Que a gente nem conversou esse ano ainda a respeito disso. Eu acho que ela começou com aquela brincadeira que parecia um Mario Kart. Eu acho que eles tentaram implementar essa parte híbrida, né, de motor elétrico com motor a combustão antigo, e ficou muito artificial, tá? E aí toda vez que temos trocas de regulamento, embaralha tudo. Mas estava muito desequilibrado, coisa que acabou um pouco agora nessas últimas corridas. Eu prevejo, assim, ó, dá para ter
uma esperança que nós teremos um final de ano bem competitivo entre as principais equipes, coisas que nós não tivemos no início do ano. Teve um período aí de aprender a lidar com as coisas, mas, já está até previsto a volta no próximo regulamento, já a volta do V8, diminuição, porque ficou ali a parte elétrica e a parte a combustão 50-50. Exato, Aí meio que mata a Fórmula 1. A gente já tem uma categoria, nada contra os elétricos, mas a gente já tem uma categoria de elétricos aí muito exato. boa, por sinal, que é a Fórmula E, então não tem necessidade disso, né. Acredito eu que muito por conta das montadoras, né, porque é algo que eles pretendem, o investimento que eles fazem na Fórmula 1, que foi durante muitos anos, é você tirar alguma tecnologia dali e botar nos carros de rua, Eu então eu ia complementar, o você ABS veio de lá, exato. as pessoas não têm essa noção. Muitas das tecnologias que nós temos hoje nos carros de rua vieram, foi lógico que levam anos, mas vieram lá de tecnologias testadas e implementadas na Fórmula 1. Aí criaram um regulamento com tamanho de carro, largura, comprimento, peso, entendeu? E esqueceram que, pô, você precisa de uma bateria bem maior para conseguir fazer a descida da Rouge ali, subir o final da reta lá de Spa. Olha quanto você precisa em aceleração máxima, Exato. que tamanho de bateria você precisa para chegar lá no final com o motor a combustão e com a parte elétrica funcionando as 2 juntas. E isso aí acaba que na metade da reta você perde essa potência, e aí a gente quase viu acidentes feios aí acontecendo. Tu tocou em 2 pontos, desculpa de novo, tocou em 2 pontos importantes pra gente que quem tá aqui adora velocidade, adora competição. Sim, tava Auto até estranhando o papo até agora. é, automobilismo. Primeiro ponto, pra gente é inadmissível tu conseguir ver um carro de corrida acelerando na reta e perdendo velocidade. Isso foge um pouco, então essa parte de elétrico entrar na Fórmula 1 é discutível. Segundo ponto, tu tocou no assunto, assim, rapidamente, mas que é importante as pessoas terem essa visão do que aconteceu ao longo do tempo. Nós tivemos, tu pegar tempo da corrida lá dos carros do Senna e os carros de hoje, a diferença tinha carros que estavam quase o dobro, né? O tamanho dos veículos, o tamanho dos carros de competição aumentaram muito. E essa tentativa de diminuir eu acho importante porque nós não temos um acompanhamento das pistas. Então, tu tem pistas que continuam com os mesmos traçados, com as mesmas limitações de escape, por mais que esteja construindo diversas pistas novas, mas ainda tem muitas pistas clássicas no A calendário. gente não pode abrir mão. E aí tu começa a ter um encurtamento de espaço, porque os carros estão maiores, e aí tu começa a ter dificuldade de ultrapassagens, então Coisa ela começou a frustra. ficar monótona. Então, essa tentativa de reduzir os carros faz sentido, mas tem que começar a olhar e entender todo o restante para que funcione, né. Sim, sim. E os nossos brasileiros? O que que você pode dizer aí dos nossos brasileiros? A gente hoje está vivendo, eu acho que dá para dizer, a gente está falando de Fórmula 1, de corrida, mas a gente pode dizer hoje que a gente vive um momento bom, né, a gente teve o futebol voltando a ser protagonista na América Latina e, né, e começando a fazer bonito o mundo afora. Aí, Principalmente não no Acelerão, mas nos principalmente o clubes. meu Mengão, né. Exato, os clubes começando a ficar mais robustos, mais fortes, a gente tendo mais poder. A gente vive um tênis num momento muito bom, com o João Fonseca e Sim, com meninos e meninas da base, menino juvenil vindo de bons, expressivos resultados, o Guto Miguel. E na Fórmula 1, vamos passar pelo o nosso craque lá do tênis de mesa, o Hugo Calderano. Hugo Caldeira, né. Sei, então a gente vive um momento de esportes muito bons, e na Fórmula 1, no automobilismo, não é diferente. A gente tem hoje o Caio Collet indo muito bem numa equipe bem inferior da Fórmula Indy, mas conseguindo demonstrar resultados como o melhor Rookie do ano. Nós temos na Fórmula 1 o Bortoleto desempenhando muito bem e já há 2 anos e se consolidando no cenário, competitivo da Fórmula 1 com resultados incríveis, levando o carro a Q3 várias vezes. E a gente tem na Fórmula 2 o Rafael Câmara, Rafa Câmara. Rafa Câmara e fazendo um excelente ano, vindo de belos resultados e então a gente tem um futuro promissor aí no automobilismo, né. Então começamos a engrenar de novo, tomara a gente, vamos lá,
Torcemos para ter 2 brasileiros na Fórmula 1, de repente, depois de quanto tempo? A gente estava falando em off aqui sobre o Rafa Câmara, vou trazer agora pro on, as chances do Rafa Câmara conseguir uma vaga na Fórmula 1 aí, de entrada, nas equipes ali clientes da Ferrari, que seria a Cadillac e a Haas, né. Ouvi falar, e aí não posso garantir, mas ouvi falar que na Haas ainda uma vaga como piloto de teste, e na Cadillac, se acontecer, uma vaga como titular. Isso em primeiro lugar, é interessante, porque mostra que quem está fazendo isso é a equipe Ferrari, que é a a equipe da qual ele faz parte da academia. Então, se estão buscando uma vaga para ele, é porque estão apostando nele. Mas, por outro lado também, a partir do momento que você estreia na Fórmula 1, seja você da academia de qual equipe for, você vai estar sendo avaliado. E você ser avaliado numa Cadillac é meio injusto, né? Exato. Tem 2 pontos importantes, é muito difícil, trabalhar, por exemplo, na pior equipe do grid, mas a gente também tá com um regulamento novo, a gente não sabe como é que vai ser o desenvolvimento das equipes. Só que também a gente lembra do Drogovic, a gente fica lá num posto de piloto reserva, talvez e não conseguir demonstrar de fato a sua capacidade, pode te relegar ao esquecimento. Então, é muito difícil equilibrar isso e saber qual é a decisão certa. Mas eu sempre parto do princípio que tem que estar na pista. Eu acho que tem que ter buscar um lugar de titular. Tu tem a chance de pelo menos ganhar do teu companheiro, de estar na frente do teu companheiro, andar muito melhor e demonstrar que você é rápido, para buscar lugares melhores. Vamos lembrar, Fernando Alonso começou na Minardi, andando lá atrás do pelotão. Então, é muito melhor você ter a oportunidade de fato de mostrar do que você é capaz do que ficar ali aguardando. Lógico, teve N outros exemplos, tá? Muitos outros exemplos de pessoas que esperaram um tempo, o próprio Piastri esperou um tempo ali de reserva e depois conseguiu um lugar muito bom. Mas a gente sabe que entrar nas principais equipes, pegar um carro competitivo depende muito de poder econômico, de dinheiro, de patrocínios, é muito Vo comercial. Você até citou o Drogovic, não cortando o teu Sim. raciocínio, você até citou o Drogovic, mas é algo que aconteceu também com o Drogovic, é que se de repente você dá esse tempo ali, não estreia numa equipe por ser uma equipe de final de grid, por exemplo, enquanto você está atuando ali como piloto de teste, a Fórmula 2 continua Continua acontecendo, a rodando. Fórmula 3 continua acontecendo e a fábrica de talentos continua girando. De repente você perde esse bonde aí e surge um talento melhor que você, eu não diria, mas surge um talento equivalente ao seu que aceita entrar numa Cadillac, entendeu? Tem que ver, tem que. Sim. Eu realmente, se eu fosse do staff do Rafa Câmara, eu preferiria esperar, eh eh, sei lá, E qual firmar eu vou te dar um exemplo, ele tem que buscar o título da Fórmula 2. Nós exato, temos aquela pensar regra. exclusivamente nisso, Exato. é aí que eu quero chegar, pensar exclusivamente nisso, e enquanto estão falando: "Ah, você vai andar ali, vai andar lá", cara, quanto mais resultado você der lá, mais chances de aparecer algo melhor ainda para você, entendeu. E Óbvio, você faz parte da academia da Ferrari, você tem que obedecer ali a equipe, né, onde eles querem ou não te colocar, mas a própria Ferrari, quanto mais resultado você der lá, de repente os planos vão melhorando. E eu digo para você que eu aceitaria ser piloto reserva da Ferrari, por um ano aí, e preferiria do que estrear numa Haas ou sim. numa Não, Cadillac. piloto reserva de uma grande escuderia hoje. Porque aí você tem lá, acho que não sei se é 2 ou 3 chances de fazer um treino de sexta-feira. Tá, e você pegar um treino de sexta-feira numa Ferrari, ser comparado obviamente que, esses treinos aí para o pessoal da academia, vão botar você lá para fazer um stint longo e tal, não vai ser tempo puro.
mas você fazendo um bom trabalho numa equipe grande, num treino desse, eu acho que chega a ser melhor do que você fazer um campeonato inteiro como titular numa equipe lá de fora, em um campeonato mediano. Eu não sei se você pensa o mesmo que eu. Eu volto a repetir o que a minha opinião é um pouquinho diferente. Eu acho que se for para ser piloto reserva, você tem que ser piloto reserva de uma grande equipe. Acho que talvez não é a falha, né, mas assim, o problema que nós tivemos, né, infelizmente ocorrido com o Drogovic, que acabou não tendo oportunidade, foi porque ele acabou sendo piloto reserva de uma equipe que não era líder do grid. Porque você ser piloto reserva de uma equipe que é líder do grid, você consegue que ela te coloque nas equipes inferiores. Quando você já é piloto reserva de uma equipe inferior, você já tá meio que relegado a ficar no segundo plano. E aí vem os novos, ou vem os acordos comerciais, e eles trazem o piloto reserva das equipes mais famosas. Eu sou a favor, eu acho que ele tem que entrar no grid. Se ele for, aí é difícil, é bem difícil, porque envolve uma questão de acordos, uma série de coisas, mas entre estar nos 24, 22, tá, até foi agora, 22, perdão, falei 24 errado. Os 22 carros do grid. E para guiar um ano inteiro, ter a chance de demonstrar sua habilidade, aí às vezes ficar piloto reserva, se for numa grande equipe, aí sim tem que se avaliar, mas eu sou sempre a favor que o piloto tem que estar em atividade. Ele não pode ficar perdendo que nem o Drogovic, ele teve que ir para outra categoria porque Entendo, você fica parado. tem que estar ativo. Exato. Agora, E aí tem a regra da Fórmula 2 que ele tem que buscar o título, e eu não sei o que você pensa disso, mas aí ele ganha a Fórmula 2 e ele não pode nem ficar competindo na Fórmula 2 mais. sim, É uma regra que chega a ser até um pouco injusta, porque a pessoa perde de continuar mostrando que ela tá. é por isso que eu penso sempre que o piloto tem que ser independente. Tudo bem que você pertencer a uma academia de uma equipe, seja grande, seja pequena, facilita muito os custos para você alcançar, chegar às portas da Fórmula 1, são bem menores você fazendo parte de uma academia. Claro. Só que todo esse essa facilidade que você teve até chegar à Fórmula 2, isso aí acaba se tornando algo contra você, porque você está ligado, você está amarrado a uma equipe. E repito, você fazendo um belo de um campeonato de Fórmula 2, entendeu? Acredito eu que o timing dele tá horrível, porque ele vai chegar às portas da Fórmula 1 em 2027, entendeu? Tudo isso que a gente tá falando aqui devia estar acontecendo em 27 para chegar a 28. Muitos contratos vão ser Exato. encerrados ao final de 2027, entendeu? Muito possivelmente Alonso não continue na Fórmula 1, muito possivelmente haja uma dança das cadeiras muito grande. George Russell, a primeira equipe de ponta ali que der um sinal para ele, ele sai da Mercedes e vai para lá, porque ele está desprestigiado ali. Piastri, a mesma coisa Sim. na McLaren, entendeu? Lewis Hamilton não vai muito longe na Ferrari, tá? Acredito, né? Então, assim, o timing é que é terrível. Exato. Assim como foi o timing do Drogovic, e o Bortoleto, 2 anos depois, já chegou, já conseguiu uma vaga na Sauber, que nem era grande coisa, mas não tivesse o Drogovic amarrado com a Aston Martin, assim como o Rafa Câmara tá amarrado com a Ferrari, isso. E ele não tem, simplesmente ele não tem, ou aposta numa figura, e aí a gente vai já para encerrar aqui falar do Antonelli, ou a equipe aposta numa figura como o Antonelli, desde o kart, como foi o Hamilton na McLaren, como foi o Max Verstappen para a Red Bull. Então, ou você aposta todas as suas fichas naquela figura sem saber se ele vai chegar a algum lugar ou não. Os três que a gente citou aqui alcançaram a Fórmula 1, ou você não pode estar ligado a equipe nenhuma. O que você está achando do Antonelli? Difícil, né? É difícil comentar um pouquinho sobre o Antonelli, porque ele tá começando a mudar um pouco a minha opinião. Eu acho que ele foi hipervalorizado lá atrás, quando ele entrou. Ele não teve um começo muito bom. Só que ele, novamente, é a oportunidade e o momento certo.
Ele caiu na equipe no momento certo, ele caiu na equipe com o melhor carro no início desse ano. Ele conseguiu ter resultados consistentes no início do ano e ele ainda teve a sorte, que teve algumas corridas no início do ano que o Russell teve problemas com o carro. Sim. Então, além dele ter mantido a consistência, ter conseguido alcançar as vitórias, ele também performou, obviamente, mas ele teve essa sorte e aí vem aquela questão que todo piloto precisa, que é a confiança. Aí a confiança dele vai lá para cima, nós tínhamos o Russell muito bem na Mercedes e parece que sentiu o peso, ele tem moleque, menino, que não era nem de maior de idade, na frente dele, fazendo mais ponto, a pressão chega, e isso influencia demais no desempenho do piloto nos finais de semana. E agora ele vem mantendo, com confiança lá em cima, ele vem mantendo excelente trabalho. Todas as últimas corridas dele é impecável, ele andando muito bem, andando lá na frente, brigando por pole quando não faz. De fato, ele parece que amadureceu para a Fórmula 1. Ele tá com o campeonato praticamente nas mãos. Se não acontecer nada muito diferente agora, depois das férias para o final, e ele se manter no nível que ele tá, não precisa ganhar todas as corridas, ele tem que se manter ali no pódio, Eu, segundo, entendeu? eu concordo. Ele está com uma bela de uma margem de segurança. No entanto, vamos lembrar, hoje talvez dá para se dizer, nos últimos desempenhos das últimas corridas, dá para se dizer que a Ferrari e a McLaren já não deixam nada a desejar para a Mercedes. Não. Tu começa a ter essas duas equipes andando na frente, brigando com ele, começa a ter brigas por posição. Por mais que ele esteja desempenhando bem, daqui a um pouco ele cai fora numa corrida, dá um acidente junto de disputa de corrida, ele começa a ficar fora. Aí vai ter dessas equipes, começa um piloto começar a pontuar, ganhar esse segundo toda etapa, porque nós temos o Lewis Hamilton com bastante ponto. Tá vindo bem, né? Exato, temos o Norris, que acabou de ganhar a corrida, temos o Leclerc marcando bastante ponto, e nós temos o Russell ainda no páreo. Então vai depender muito dessas primeiras corridas após parada. Eu acho que se ele não fizer, minha linha de pensamento, ele ele já era o queridinho da Mercedes, sempre foi. Desde que a gente nem ouvia falar o nome Kimi Antonelli, ele já era. Tudo bem que, o Toto Wolff andou flertando com o Max Verstappen, até esses dias ainda encontraram, vi imagens deles velejando aí se encontrando, assim como quem não quer nada, se encontrando no meio do mar, o Toto Wolff e o Verstappen. Eu acho que para o Kimi Antonelli, se ele não fizer uma bobagem muito grande, ele não precisa ganhar o título esse ano. O que ele não pode é fazer bobagem. Se houver uma evolução dos outros pilotos, das outras equipes, e essa evolução tirar o título dele, mas ele terminar esse ano na frente do Russell, já é o que basta. Para um estreante, fazendo o que ele está fazendo, é recorde de pole, mais jovem da Fórmula 1 em pole positions, em vitórias. Então ele tá assim, o Russell vai acabar ficando desprestigiado, mesmo que ele não ganhe o título, se que o Antonelli não ganhe, se não for o Russell, ele vai continuar com um prestígio muito grande dentro da equipe. É o que eu acredito. Eu acho que isso já. Tu me perguntou a questão de título, eu estava analisando antes a questão título Uhum. Antonelli. Sim. Agora, falar de prestígio dentro da equipe, eu acho que isso já não tem volta. Tu acabou de falar antes, há pouco tempo, nós falando de oportunidades. Pacífico já, né? O Russell, se tiver uma oportunidade, ele vai sair. Então, hoje a bola da vez, quem fica na equipe, se houver uma troca dentro da Mercedes, quem fica na equipe é o Antonelli, quem sai é o Russell. Digamos que o Max Verstappen fale: "Toto Wolff, eu vou sair daqui da Red Não é o Antonelli que vai sair da Mercedes. Era isso que eu queria. Só a única chance disso talvez não acontecer seria se o Russell virasse o campeonato, mas ainda assim seria uma virada de campeonato ainda naquele teria que acontecer Aí muita. pra gente ia ser obrigação do Russell. A Exato, gente, não fez mais que a obrigação, exato. porque o menino é um menino que tá chegando e que Mas já incomodou, durante meio ano andou na frente, sim, então sim, exato. entendeu? Ah, o Russell ganhou, normal, tá dentro da normalidade. O Russell perdeu, cara,
se manda, vai para outro lugar, porque a Mercedes não é mais para você. Exatamente. É isso, cara. A gente conversa, conversa, conversa. Nosso tempo já foi para as cucuias, né, Igor? Então é isso. Eu queria agradecer você mais uma vez de você estar aqui comigo. Você é um cara que eu quero sempre por aqui, quero Legal. sempre por aqui. Vamos estudar ainda a volta do nosso Pitaco F1, que faz falta, entendeu? Para a gente falar sobre automobilismo, falar sobre Fórmula 1. E foram acho que quantos episódios a gente gravou? Acho que E uns 4. uns 4. Nós temos 3 projetos que nós temos que voltar, né. Nós Uhum. temos que voltar para uma pista de verdade, com carro de verdade, Uhum. um track day, alguma coisa. Sim. Nós temos que fazer o nosso kart de final de ano. Esse aí vai ter a revanche, Também. vai ter a Eu tô revanche. com 100% de aproveitamento. Exato. Uma corrida, uma vitória. E nós temos que agora trabalhar e fazer esse público todo prestigiar nosso lançamento. Nós vamos dar um jeito de lançar esse livro novo que você aciona. Sim, com certeza, com certeza. Vamos colocar esse projeto para andar, Wagner. Exato. Cara, muito obrigado pela presença. Gina, o Né? prazer é meu. É sei lá, a sexta de muitas outras ainda que a gente vai sentar aqui de frente, porque eu gosto muito de falar com você sobre negócio, sobre automobilismo, sobre a vida. Você é um amigo realmente. E as suas redes sociais pessoais agora, você já passou da Place, Minha só Wagner S. Wagner Bernardes. Isso, Wagner S. Bernardes digitou Wagner Bernardes aqui no aparece. Instagram. É isso, muito obrigado mais uma vez pela presença. E nós ficamos por aqui. Você deixa o seu like aí, curta, que a gente precisa disso, a gente precisa desse carinho de vocês aqui curtindo e se inscrevendo. E a gente se encontra na próxima quarta com mais um entrevistado.